Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, onde nós damos voz a quem impacta, transforma e desenvolve o país. E no dia de hoje, nós vamos conversar com quem estimula a criatividade, que, aliás, o povo brasileiro é um povo muito criativo e eu estou curioso para saber se criatividade é um dom natural ou isso pode ser desenvolvido. O papo vai ser incrível. E aí, preparado para criar coisas novas hoje? Opa, bora, Carlos. Muito bom estar aqui e participar desse momento também, de trazer esse assunto extremamente relevante que é criatividade, como a gente se apropria da criatividade dos profissionais que já está lá e que pode ser desenvolvida ou não. A gente vai aprofundar isso aqui hoje, né? Como que funciona esse processo de desenvolver a criatividade nas organizações e para levar soluções novas para as empresas, né? É isso que a gente busca como a criatividade aplicada, isso que é muito legal. E o Mate aqui, o grande especialista para falar com a gente. É isso aí, então deixa eu aproveitar e apresentar o Mate, né? Profissionalmente aí conhecido como Matheus Cardoso, é um empreendedor, fundador da Impulsora, uma empresa que já ele pode contar um pouquinho para você, que eles fazem trabalhos incríveis ligados à inovação, criatividade e muitas coisas interessantes. Ele é consultor de desenvolvimento que cria e ensina como gerar soluções de impacto. Normalmente as pessoas criativas, muita gente vem da área de marketing, publicidade, mas ele tem a base aqui, uma das formações que ele tem é engenheiro, empresário, mas a história dele é uma história incrível, porque além disso, né, ele é pós-graduado, doutor em inovação social, tem uma série de formações, mas criou um projeto muito bacana, que é Moradigna, que eu quero que ele traz um pouquinho a informação de onde veio essa criatividade, que é o maior negócio social de habitação do Brasil. E ele foi eleito pela Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil antes dos 30 anos. E além disso é pai também, né? Pai de quem? Pai da Isabela e do Matheus Filho. Sim, eu fiz essa cafonice, eu dei o meu nome pra criança, né? Meu pai fez a mesma coisa. Fez, meu pai olha. chama Carlos Alberto e eu também. E o pessoal ainda falando, mas você não é criativo, né? Como que você dá o seu próprio, não pensou no nome diferente? Eu subverti aí nesse momento. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E conta aí pra turma quem é o Matheus ser humano. Conta um pouquinho aí. Ótima sua pergunta, jornada. querido. Antes, muito obrigado, Igor. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Para mim é sempre muito legal. Criatividade é meu assunto predileto, então ser convidado para falar de criatividade é sempre muito bacana, muito legal. E o Matheus ser humano, eu sou muito engraçado, eu sou muito bem-humorado, tô sempre fazendo piada, graça. Sou pai de 2 crianças, da Isabela, que já tem 7 anos, do Matheus, que está fazendo 2. Sou daqui da Zona Leste de São Paulo, sempre fui da Zona Leste, mas era mais do fundão da Zona Leste, que foi onde surgiu o Moradigna e tudo mais, aqui na quebrada da ZL. Continuo aqui na Zona Leste ainda, agora aqui mais perto do Tatuapé. E esse sou eu. O que eu gosto de fazer. Eu acho que a criatividade sempre esteve na minha vida como ferramenta. E eu acho que isso, de certa forma, já dá um spoiler para a primeira pergunta que vocês fizeram sobre dom, sobre se pode desenvolver. É dom, pode... A gente já vai revelar, a gente, logo no início? Não. Segura. Deixa pro meio do nosso podcast. Boa. Bom, e como profissional? Né? Onde que veio a inspiração? Como que foram os desafios que você passou na sua vida? Você estudou? Como é que foi isso? Ótimo. Eu sempre parti do conceito que a criatividade ela serve para resolver problemas. Esse é o propósito da criatividade. Toda vez que você está sendo criativo é para resolver algum problema. E o que eu mais tive durante a minha vida, acho que muitos de nós, né, foram problemas, foram desafios, né? A minha formação em engenharia veio também num contexto de eu tentar resolver um grande problema que eu sempre vivi na minha realidade, que era o problema das casas insalubres. Como eu falei, eu sempre morei numa região afastada aqui da Zona Leste, no extremo da Zona Leste de São Paulo, um bairro que se chama Jardim Pantanal, e lá a gente sempre, como todas as periferias do Brasil, a gente sempre teve muitos problemas de insalubridade, né? Casa com mofo, sem ventilação, sem iluminação, enfim, todos os problemas que impactam negativamente a saúde das pessoas. Então, quando eu entrei na engenharia e comecei a entender como funcionava esse mercado, conheci os negócios sociais, eu resolvi criar o Moradigna, que é um negócio que vende um serviço de reforma para a população que mais precisa. Moradigna vende serviço financiado, né? Uma família de
baixa renda não tem R$8.000, R$9.000 para pagar numa reforma, mas ela consegue pagar 24 parcelas de R$300, 12 parcelas de R$500, e é assim que o Moradia Digna viabiliza essas Você reformas. foi estudar engenharia pensando em gerar impacto lá no ecossistema que você Confesso que eu não fui por isso, né? Eu fui fazer engenharia porque o meu sonho era ficar rico, inclusive, né? Não deu certo, como a gente pode... Brincadeira. Eu lembro que quando eu fui fazer engenharia, saiu no jornal, assim, que eu peguei indo fazer o vestibular. Engenharia, pela primeira vez, ultrapassa os números de inscritos de medicina, que foi no boom do Brasil ali em 2012, aqueles anos dourados de muitas construções e tudo mais, né? Então, eu tinha um propósito muito claro de fazer engenharia para poder melhorar minhas condições de vida, mas foi muito natural tentar resolver esse problema, porque eu já conhecia profundamente, né? Então, que é um dos aspectos da criatividade. Quando você quer resolver um problema, a primeira parte é você conhecer o problema, é você entender o problema. Quando você entende o problema, as soluções criativas vêm de uma maneira muito mais fácil. E essa foi a solução criativa que a gente encontrou, né? Falo solução criativa, mas no final do dia o que o Moradia Digna faz, que eu acho que é o mais especial da criatividade é quando se torna simples, né? Quando fica muito arrojado, quando fica muito difícil de explicar, será que é criativo mesmo? Será que aquilo vai virar uma inovação? E no final do dia o Moradia Digna é muito simples, é uma empresa de reforma para a população de baixa renda, né? Ao longo desses 6, 7 anos de Moradia Digna, a gente já fez mais de 3.000 reformas. A gente começou lá aqui na Zona Leste e agora a gente atende toda São Paulo e alguns outros estados do Brasil também. Já são mais de 3.000 reformas, mais de 10.000 pessoas impactadas. Então, Vocês hoje financiam, ou vocês o Moradia executam Digna... a reforma? Isso, a gente executa a reforma, a gente dá acesso ao financiamento. Eu digo dá acesso porque não somos nós que fazemos o empréstimo, né? Nós temos empresas que são especialistas em crédito para a população de baixa renda, que essas fazem um empréstimo e aí o Moradia Digna recebe o valor da reforma. E aí vocês entregam a reforma. Exato, a gente entrega a reforma, reformas rápidas, de 5 a 6 dias, geralmente banheiro, geralmente para tirar mofo, para tratar, e todas para tratar insalubridade. Agora, já que a gente falou de criatividade, antes de começar o nosso bate-papo gravado, você estava contando que tem empresas que estão realizaram processos seletivos com uma experiência junto com vocês num projeto como esse, foi isso? Exatamente. Conta aí como é que foi. Esse é um case de criatividade, né? Como que uma empresa, uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil, uma das maiores empresas cimentícias que a gente tem no Brasil, faz um processo seletivo de trainees de uma maneira diversa. Porque a gente está cansado de saber que a maioria dos processos de trainees acabam não selecionando um público diverso, né? Selecionam aqueles alunos das mesmas faculdades, com os mesmos fenótipos, com os mesmos backgrounds. E a gente sabe como diversidade é importante, inclusive para criatividade e inovação. Então, essa empresa muito preocupada em ter um time de trainees diverso, não quis fazer o que fazia há muitos anos, que é colocar os candidatos numa sala, fazer um teste de QI, fazer um teste de inglês. Ela pensou como que a gente avalia esses candidatos pelo que realmente importa, que são as soft skills. E aí essa empresa, por já ser parceira do Moradia Digna, convidou a gente teve esse insight criativo de fazer o processo seletivo, parte do processo seletivo, durante reformas do Moradia Digna. Então a gente levou 100 candidatos para dentro da comunidade para executarem 20 reformas simultâneas, né? Eram 5 candidatos por reforma, porque são reformas pequenas e tudo mais, e aí iam 5 candidatos e 2 avaliadores para cada uma das reformas. E os avaliadores ali verificavam se o pessoal estava trabalhando bem em equipe, quem assumia a liderança, quem era empático, quem se comunicava melhor, quem era mais eficiente na transmissão das atividades, e isso fez com que eles fizessem um processo seletivo muito mais legal, de certa forma, né? Até os que não passaram mandaram mensagens falando, foi o melhor processo seletivo que eu já participei da minha vida, porque não só foi um processo seletivo diferente, divertido, mão na massa, como deu para avaliar todas essas soft skills, os avaliadores fizeram a avaliação, os candidatos, foi uma mega ação de Empower Brand também, né? Os candidatos ficaram apaixonados pela marca, de certa forma, e de quebra, a gente impactou 20 famílias executando um processo seletivo. Então, 20 famílias que passaram a ter... Arrepia você contando aí. Muito bom, né? Que, aliás, de onde vem essa inspiração? De onde vem essa criatividade, né? Você falou de insight criativo. Boa. Você que teve a ideia aí junto do seu time com esse projeto. Conta pra gente aí. Eu acredito muito que criatividade é técnica. A maioria das pessoas não são criativas ou não se enxergam criativas porque acreditam que criatividade é dom. Porque acredita que ou você... E agora eu já respondi a pergunta, não sei se era o momento, mas essa é a resposta, pessoal. Criatividade não é dom.
Criatividade pode ser desenvolvida. E eu gosto muito de contar isso porque eu sou um case disso. Eu nunca me achei criativo. Durante toda a minha adolescência, faculdade, eu fiz engenharia civil, então era caxias, quadradinhos, sabe? Eu sempre fui esse perfil de, inclusive, acreditar que criatividade era magia mesmo. Você é criativo porque você nasceu assim e tal. E aí eu descobri num treinamento lá na empresa que eu fazia estágio, através de uma empresa de aprendizagem corporativa, que criatividade eram ferramentas, que criatividade você poderia desenvolver. E, cara, isso explodiu a minha cabeça, de verdade. Inclusive, as pessoas falavam que naquela época, esse era o meu maior diferencial, porque era um engenheiro que pensava fora da caixa, né? O engenheiro é formado para pensar dentro da caixa, para construir a caixa e para viver dentro dela, né? E eu era um engenheiro, eu sempre fui esse engenheiro que tinha ideias diferentes e tudo mais. Então, criatividade é técnica. Criatividade é uma junção de técnica e de repertório. Então, se você quer desenvolver sua criatividade, você precisa aumentar o seu repertório e você precisa conhecer técnicas que destravem esse repertório. Dicas para aumentar o repertório, que inclusive o episódio anterior que nós gravamos, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre ampliar o repertório. E algumas dicas aí de técnicas, se você puder compartilhar. Claro. Eu gosto sempre de compartilhar duas técnicas que eu acho muito simples e que qualquer um pode fazer, né? É a técnica da combinatividade, que inclusive a gente tem um especialista, né? O Murilo Gun, que fala muito de criatividade e tudo mais. Ele cunhou esse nome. Combinatividade. Eu sempre conheci por outros termos. Já conheci como combinação forçada, como junção, mas eu gosto do nome que o Murilo deu porque eu acho que batiza, né? Então, combinatividade, que é quando você junta coisas de universos diferentes para pensar numa coisa nova. Então, esse case mesmo das reformas, um processo seletivo, como que a gente juntou de uma maneira forçada reformas dentro de um negócio social com um processo seletivo. E surgiu essa experiência. Então, toda vez que você junta coisas de universos diferentes, você pode ter uma solução criativa, uma solução diferenciada para resolver um desafio, né? E tem esse case do Moradigna que a gente viu na prática, como tem cases históricos dessa ferramenta, né? O case mais conhecido dessa ferramenta é o famoso case do post-it, né? A história do post-it, que é muito conhecida, de que sempre existiu o bloco de notas, né? Até que um químico da empresa desenvolveu uma cola que não servia para nada, porque era uma cola que desgrudava, era uma cola que não fixava as coisas. E aquele projeto foi engavetado, até que alguém combinou esses dois objetos, né? E hoje é o post-it, uma das principais linhas de faturamento aí das empresas uma das principais linhas de custo das empresas de inovação, né? As pessoas associam muito post-it à inovação. Verdade. Então, e é um dos principais cases dessa combinatividade. Devia ter trazido uns post-its aqui pra gente... Os fazer uma post-its dinâmica, são tão né? importantes e tão fortes que até nos murais digitais tem lá o post-it, né? Você Formato, né? tem o formato do post-it que tá lá post-it enraizado. digital. Sim. E tem outros cases, né? Se você para pra pensar na mala de rodinhas, né? Há muito tempo atrás, não sei exatamente quanto, mas as pessoas iam pro aeroporto carregando as malas pela alça, chegava no aeroporto e colocava no carrinho, né? Algum gênio, que é muito simples, pensou, por que eu não coloco essas rodinhas na própria mala? E hoje em dia a gente tem as malas de rodinhas. Então, combinatividade, quando você combina coisas diferentes para poder pensar, para ter soluções criativas. Essa é uma técnica muito legal. Conta mais uma aí, vai. E o legal dessa combinatividade, quando a gente vai olhar a fundo, tem relações que são tão óbvias, né? Por exemplo, a mala de rodinhas são duas coisas, o carrinho e a mala, mas depois ela ficou tão óbvia, tão clara, né? O próprio do Moradigna, né? Era uma empresa de cimento, fazer um processo seletivo numa reforma, a aplicação do produto base deles, é muito evidente isso depois que você vê o processo pronto, né? Sim. Mas E é isso que destravar acontece, isso é que é o grande desafio. É isso que acontece. Quando você vê lá na frente, você vê o post-it, você vê a mala de rodinhas, você fala, cara, foi um gênio que pensou nisso, né? Pô, quem teve essa ideia de fazer um processo seletivo dentro de uma reforma? Que animal, foi um gênio. Mas na verdade, isso na verdade distancia as pessoas, né? Porque fala, cara, eu nunca vou ter esse tipo de ideia. Mas aí você pode ir treinando, né? Um desafio que você tenha, como que você pega alguma coisa que tá ali ao seu redor, uma garrafa d'água, uma câmera que você esteja vendo e pensa em como unir essas duas coisas para resolver o seu problema. Esse é um exercício muito simples. Outro que eu gosto muito é quando você usa os trend toppings, né? Eu gosto muito de usar o que está na moda para resolver os seus desafios. Então sempre dá para você ter uma solução criativa quando você usa o que está na moda. Por exemplo, né? Vamos supor que a gente tem um desafio de
treinar a liderança da nossa empresa. Como que a gente treina a liderança da nossa empresa de uma maneira criativa, né? A gente sempre contrata as mesmas consultorias, a gente sempre faz os mesmos treinamentos. Esse ano, eu aqui cuido de DHO, quero fazer um treinamento diferente, né? Que é sempre o pedido, quero fazer um treinamento diferente. Como que a gente usa o que está na modinha para fazer um treinamento diferente? Então, o que está na modinha atualmente na concepção de vocês? O que está todo mundo falando na concepção de vocês? Dancinha do TikTok. Dancinha do TikTok. Se vocês entrarem no grupo de WhatsApp, o que o pessoal tá falando, né? Quais são as modinhas, mano? O pessoal tá falando muito agora de Big Brother, né? Vai estrear a próxima. Que mais é modinha? Tem o TikTok é modinha, Big Brother é modinha. Que mais que o pessoal tá... Tem o metaverso que estão falando aí, mas metaverso ainda não tá com todo mundo isso rodando. Perfeito. Como que a gente usa um reality show, por exemplo, que foi uma das modinhas que surgiu aqui. Como que a gente usa um reality show para fazer um treinamento de criatividade diferente? Um treinamento de liderança diferente. Por exemplo, a gente pode colocar as pessoas numa sala e fazer uma brincadeira que no treinamento de liderança eles vão ter estalecas para poder adquirir quais são os temas que eles querem consumir, né? Que é a moeda que o pessoal usa lá nesse reality show. Ou a gente pode fazer um treinamento em formato de reality show. Eles vão ter situações, problemas entre eles, vão interagir e no final vai ter sempre uma votação para ver quem é o eliminado do programa, quem vai ser o líder daquele programa. Enfim, são insights que tornam um treinamento para liderança diferente que a gente só teve porque a gente pensou na modinha. Vocês acham que naturalmente a gente teria essa ideia de fazer um treinamento em formato de reality show, que a gente gera conflitos, as pessoas fazem votação e aprendem soft skills, se a gente não tivesse falado do reality show? Vocês acham que essas ideias viriam naturalmente? E aí envolve repertório, porque envolve visão. Exatamente. Mas não só repertório, mas a técnica. Se a gente não tivesse parado para fazer o exercício, o que está na modinha? Entendi. Isso que tá na modinha. Como que eu aplico isso no meu problema? Ou seja, a técnica tem a ver com a gente estimular um processo cognitivo para você ser criativo. Exatamente. É um processo cognitivo. E esse processo cognitivo é engraçado porque ele é uma coisa que eu costumo brincar. Parece magia, mas é processo. É que nem aquela dinâmica que eu consigo adivinhar o que tá na sua cabeça com os números. Você já fez essa dinâmica? Você já fez, Igor? Não. Eu fiz aquele treinamento lá que você tá, que a gente tava, que eu peço pra você pensar no número. Dá pra fazer. Mas vamos ver se a mágica funciona. Mas é muito simples, né? Acho que eu lembro que quando eu era adolescente, criança tinha um jeito de eu fazer umas perguntas que sempre dava... Eu cheguei já a fazer alguma... Vou fazer com você então, pra ver como funciona. Mas o principal conceito disso aqui é pra mostrar como parece magia, mas na verdade é um processo. Tá preparado? Os dois, tá? Você também que tá ouvindo, assistindo, faz aí que vai funcionar. Pensa no número de 1 a 9 e não me fala que número é esse. Pensa no número de 1 a 9 e não me fala. Agora pega esse número e multiplica por 9. Tabuada do 9, sei que é difícil, tô sentindo algumas pessoas diminuir o número pra conta ficar mais fácil, né? Peraí. Multiplica. Tabuada do 9, multiplicou por 9, né? Quando você multiplica por 9, você tem um novo número na sua cabeça. Soma os algarismos desse número. Então, se deu 35, 3 mais 5, 8, né? Se deu 22, 2 mais 2, 4. Somou os algarismos? Quando você somou os algarismos, você vai fazer o seguinte. Você vai subtrair 5 desse novo resultado. Mas menos 5. Eu tinha de menos, fácil, né? Agora você tem um novo número na sua cabeça. Agora esse novo número corresponde a uma letra do alfabeto. 1 é A, 2 é B, 3 é C e assim sucessivamente. E agora você tem uma letra na sua cabeça. Agora eu quero que você pense no primeiro país que vier na sua cabeça com essa letra. Agora pega a quinta letra desse país. Dá um tempo aí pra vocês. Quinta letra desse país. E agora com essa quinta letra, pensa num animal. Primeiro animal que vem na sua cabeça. Agora com essa mesma letra, dá uma cor para esse animal. E eu queria falar para você que não tem macaco marrom na Dinamarca. Pensou macaco marrom na Dinamarca? Pensei. Cara, é um mago. Cara, eu lembrei, eu fazia exatamente essa brincadeira, você acredita? É verdade. Começa com um número aleatório... E aí no processo... E eu lembro que eu fazia um sucesso, que você falou, você é louco, como é que você adivinhou? Tá na minha cabeça. E criatividade é a mesma coisa. Boa, acha... Uma bela analogia, muito legal. E aí tem o momento Mr. M da parada, né? Eu sei que Mr. M entrega a idade, mas revelando o que a gente fez aqui, né? Quando eu falo pra você pensar no número de 1 a 9, qualquer número multiplicado por 9, a soma dá 9. Sim.
né? Na tabuada do 9 lá, todos os números, a soma dos algarismos vai dar 9. Então você faz 4 vezes 9, 36. 3 mais 6, 9, né? Então 9 vezes 9, 81, né? 8 mais 1, 9. Todos os números vão dar 9. Aí eu falo pra você subtrair 5. Aí vai pra letra D. 4. Tal. Letra D. País com D tem 3. Dinamarca, Djibouti e Dominica. Ninguém pensa em Djibouti e Dominica, né? Todo mundo pensa em Dinamarca. Quinta letra de Dinamarca, M. Animal com M tem vários. Tem mosca, tem morsa, mas na pressão, macaco, né? É o mais comum. Cor com M não tem muitos. Não tem amarelo, né? Tem marrom. Então, macaco marrom na Dinamarca. O pessoal, nossa. Então, a criatividade é a mesma coisa. Quando vem um insight, você fala... Caramba, de onde veio esse insight? Não sei. Mas na verdade foi um processo. Eu aprendi que criatividade, o que eu aprendi, o que a gente ensina nas empresas, o que a gente ensina nos projetos que a gente faz, é que criatividade nada mais é do que um processo. E aí dá um bug na cabeça das pessoas, né? Porque criatividade é um processo? Como assim essas duas frases no mesmo Que tipo de conceito? treinamento vocês fazem para ajudar na criatividade? Como que é esse processo? O principal treinamento que a gente faz é esse treinamento de técnicas. Essas duas que eu ensinei aqui, de maneira muito simples, né? Combinatividade, o Train Toppings, são duas das mais de 30 que existem ferramentas de criatividade e inovação. Existem algumas mais complexas, existem algumas mais simples. Aqui eu estou ensinando as mais simples, né? Mas tem umas que envolvem, você precisa de mais pessoas. Tem as clássicas, brainstorm, né? A tempestade de ideias, o toró de parpite na versão brasileira, é uma dessas 30 ferramentas. Então o que a gente tem é literalmente uma caixa, um cinto do Batman que a gente ensina, e o que eu gosto muito de fazer, que foi o que a gente fez no evento da BTD inclusive, é a melhor maneira de você ensinar é em cima de um desafio. Então você reparou que quando a gente fez aqui a do Big Brother, eu trouxe um desafio? Sou um líder de T&D e quero fazer um treinamento de liderança diferente, né? A melhor maneira, então o que a gente faz em todos os nossos treinamentos, a primeira etapa, a gente gasta o primeiro momento do treinamento é definindo qual que é o problema. Qual o problema? E esse é um ponto que as pessoas ignoram muito ao aprender criatividade, ao aprender como serem inovadoras, criativas. Elas já querem sair resolvendo. A gente viu na pandemia o quanto as pessoas foram criativas com tanta coisa. Eu mesmo fui muito criativo com a pressão, porque você tem a pressão do problema que estava ali, estava com resolver. desafio. E o que impede as pessoas, na sua visão, de serem criativas? Eu acho que o que mais impede é esse preconceito de que criatividade é um dom. Porque isso me afasta, né? Se criatividade é um dom e eu não nasci com esse dom, eu não vou ser criativo. Deixa pra área de marketing, deixa pro líder, deixa pro CEO. Esses caras têm que ser criativos, né? Eu que, um Harris mortal que não nasci com a criatividade, não vou exercitar a minha criatividade. Mas, na verdade, todo mundo é criativo. Todo mundo já resolveu algum problema de uma maneira diferente. Essa, pra mim, é a melhor definição de criatividade, né? É quando você resolve um problema com uma solução diferente. E existe até uma própria estrutura na sociedade, ou nas organizações, ou nas escolas, que bloqueiam essa criatividade, né? A mesma questão, a história da modinha, né? Pensa na modinha. Em algumas organizações, fala assim, puxa, não, eu já conheço gente que, não, eu não vou fazer assim porque isso é modinha, tá? Treinamento no metaverso, que é modinha, todo mundo falando de fazer treinamento no metaverso. Por que não fazer no treinamento do metaverso? Pelo mesmo motivo de por que fazer no treinamento do metaverso. É achar esse equilíbrio. Assim, olha, se você está fazendo só porque é modinha, talvez seja um problema. Mas se você pega uma modinha e vamos associar e linkar isso com o objetivo, com trazer um processo diferente, aí a gente começa a desenvolver a criatividade para deixar relevante simplesmente levar todo mundo para um ambiente virtual. Né? Tem questões emocionais que impactam nisso, como, por exemplo, medo, coisas assim, que a pessoa, tem medo de errar, medo do que vão pensar e isso, na minha visão, acho que isso atrapalha um pouco a criatividade. Não, com certeza, atrapalha demais, né? Não tem como você, até como a gente falou, de repertório. Se você estiver ansioso, angustiado, você não vai assimilar nenhum tipo de repertório, né? Pode ser um filme, se você tá ali assistindo e não tá se sentindo bem, você não curte aquela história, então você não adquire repertório. Então, impacta muito, e o que você citou é um dos grandes motivos também, o medo. O que eu mais me deparo, e é sempre um calcanhar de Aquiles nos projetos que a gente desenvolve, e aí a gente sempre toma muito cuidado com isso, são as empresas que querem ser inovadoras, mas não querem errar. E aí a gente não fecha a proposta, a gente não avança. Ou a gente tem liberdade... Ou a gente pode errar? Ou a gente tem liberdade para errar, para dar errado, ou não tem como a criatividade florescer. Então aquelas empresas... E a reação dos clientes? É sempre muito... Você já começa o treinamento aí, né? Sim. Porque na quando proposta, você né? diz, pode errar, não pode. Fala, então
Não adianta É, contratar tem nem o treinamento. Tem abertura pro erro, É. tem cultura do erro. Uma coisa que eu sempre pergunto é qual que é a cultura do erro da empresa? E toda empresa tem cultura do erro. Você pode não estar estabelecido, escrito em algum lugar, mas toda empresa tem. Juntou duas pessoas para trabalhar, já existe uma cultura ali estabelecida, né? Inclusive a cultura do erro. Então, o que acontece quando alguém erra aqui? Se procura culpados? É registrado algum aprendizado? As pessoas são punidas? As pessoas têm medo de errar? As pessoas compartilham seus erros? Tiram sarro. As pessoas tiram sarro? As pessoas escondem os seus erros? Qual que é a cultura do erro que existe aqui? Porque às vezes o treinamento aquele clássico, né? A gente tá falando de T&D aqui, acho que tem que tirar esse elefante da sala, da mesa. As pessoas querem que o treinamento seja a pílula mágica, né? Então eu vou contratar, sou uma empresa X e vou contratar o treinamento de criatividade e inovação e contratamos, fizemos treinamento, por que os funcionários não são mais criativos e inovadores? Porque quando alguém erra, ela é tolhida, ela vira sarro, até mesmo é punida, perde bônus, perde não sei o quê. Cara, qual que é a chance de eu tentar fazer alguma coisa fora desses processos? De eu tentar fazer alguma coisa diferente? Então as lideranças, elas precisam entender. Eu acho que eu comecei trabalho com liderança há mais de 7 anos, e isso há alguns anos atrás era mais difícil. Está cada vez melhor. Tem muita coisa para evoluir, mas está cada vez melhor por conta dos cases, né? Acho que essas empresas, essas startups, as big techs, tal, mostram como os erros são bem-vindos, mostram como os erros geram resultados depois a médio e longo prazo, e aí as lideranças que só acreditam vendo começam a entender, cara, inclusive estou perdendo mercado para essa startup E por que a startup erra mais, né? Porque não tem o que perder, porque não tem outra alternativa a não ser errar. Isso aí. E aí... Eu acho que esse é o ponto, né? Porque assim, tem algumas coisas que não dá para errar, né? Em algumas organizações. E quanto mais a organização se estabelece, tem mais coisas que, tem alguns processos que não dá para errar. Tem mais o medo da perda. O custo é muito alto do erro, né? Mas tem outras coisas, vale usar, vale testar. E acho que para cada organização achar esse equilíbrio é que é a grande chave, né? Não só achar esse equilíbrio, Igor, mas pensar em metodologia, em ser criativo, inclusive, em como fazer isso. Pô, Matheus, a gente é uma grande empresa, a tolerância ao erro aqui é difícil mesmo, a gente tem que se reportar, a gente tem ação em bolsa, a gente não sei o que. Como que faz, então? Se a gente criasse uma spin-off para errar, então? Se a gente criasse um braço do erro, uma área do erro, basicamente, né? Eu fiz esse projeto com a própria Unilever alguns anos atrás, que eles queriam desenvolver um novo canal de venda para vender alguns produtos, né? Geralmente a Unilever vende para as grandes marcas, né? Vende para os grandes atacarejos, para os grandes mercados. E aí esses grandes mercados vendem para mercados menores, aquele mercado de bairro, né? Que geralmente é um mercado menor. Eles queriam meio que criar um novo canal de venda que fosse direto nesses pequenos varejos. Cara, como que a gente faz isso como Unilever? Eu tenho aqui um time comercial, eu tenho aqui diretorias comerciais, não dá. Criaram uma startup, pegaram um dos executivos da área de vendas, você está saindo da estrutura, sendo demitido dessa estrutura, e você vai criar um CNPJ no qual a Unilever vai ser a maior investidora, tá aqui sua equipe inicial e a gente precisa que você desenvolva isso, 5 pessoas. E na época era UB, hoje mudou o nome já, faz parte faz parte inclusive da estrutura da Unilever, foi incorporada novamente e é uma das principais linhas de faturamento do negócio. Mas só destravou porque se criou uma spin-off. Então, de novo, a criatividade até no grande navio cruzeiro é mais difícil para ele se movimentar. E você vai lá e pega um barquinho, é muito mais, mais fácil de se movimentar. E a questão da intenção do erro, porque se o erro acontece, porque eu acho que tem duas coisas. O aprendizado, acho que é difícil falar da cultura do erro, né? É a cultura de aprender com os erros. Acho que esse é o ponto mais importante. Eu falo que eu costumo brincar, ou a gente acerta ou a gente aprende. Exato. Porque tem um pressuposto que eu estudei na programação da linguística que fala que não existe erro nem acerto, apenas resultado e o feedback. E aí você vai lá e desenvolve aprendizado com aquilo. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Eu aprendi na escola essa coisa. Concorda com isso? Errar é humano, com certeza, persistir no... Eu acho que persistir no erro não é acho que ninguém persiste no erro, né, Igor? A forma da frase pra ficar bonita, sim, mas exatamente, né, pra impactar, né? Eu falo essa frase também. Mas por isso que eu perguntei, falei, deixa eu ver só a sua sua visão como sobre certo isso. E errado, porque acho que a frase ela tem um papel mais de ser impactante do que de estar certa, né? Porque o contrário da frase, eu super concordo que tem que insistir na dúvida, né? Você não vai repetir o erro. Agora,
Agora, insistir na dúvida é o que vai gerar mais aprendizado, é o que Legal. vai fazer com que aquilo seja resolvido. E a própria insistência é criatividade. Porque se você tentou por uma alternativa e não deu certo, você tentou por outra, por até dar certo, você foi criativo nesse caminho. E a insistência é de inovar, né? Qual o seu objetivo? Eu quero... esse processo aqui não é um processo que eu acho que dá para melhorar esse processo. Então você vai tentar uma vez, não deu certo. É um erro. Você pode tentar de novo aprimorar aquele processo de outra forma. Você vai ajustando a forma de errar. Sim. E aí você consegue evoluir. Mas se começa a fazer sempre o mesmo erro, aí a gente começa... Isso, e se as empresas não estão abertas a ter essas tentativas, e não é só que as empresas estão abertas, porque quando a gente fala assim, se as empresas estão abertas, a gente até é um pouco desonesto com o que está acontecendo, né? Porque você sentar com quem ali, por exemplo, é do T&D e falar que essas pessoas não estão abertas à inovação, não é uma verdade, né? As pessoas querem inovação, as pessoas querem fazer coisas diferentes. O grande problema está na estrutura, está no desenho organizacional que não foi feito para que se tenha inovação. Eu li um livro recentemente, esqueci, não sou muito bom com nomes, mas que ele falava justamente sobre que as estruturas são anticorpos contra a inovação. Então, a partir do momento que você tem uma hierarquia, a partir do momento que você tem um processo para cadastrar uma nova ideia e que essa nova ideia passa por um comitê, esse comitê vai pedir uma apresentação, um PowerPoint, um business plan para ver se aquilo para de pé e se aprova, são anticorpos contra a inovação. A sua ideia ela vai morrer nesse caminho. Ela não vai passar por tudo difícil, isso. né? Fica muito difícil. E é à toa que essas empresas criam tudo isso? Também não, né? Porque essa empresa, inclusive, geralmente ela se tornou o que é, se tornou grande como é por conta de todos esses processos. Por isso que a criatividade precisa servir, inclusive, para mudar essas estruturas. Uma das estratégias é a que a gente citou aqui, de uma spin-off. Uma outra estratégia é adquirir uma startup. A gente está vendo muito crescer, né, os venture capital das empresas para adquirir startups, para adquirir inovação, porque aí você já pega a inovação de uma estrutura, adquire... E o desafio de trazer daqui a pouco aquele time morre. Não, aqui funciona diferente, né? As pessoas começam a bloquear. E como desbloquear a criatividade para gerar inovação nas empresas? Eu acho que a gente estava falando disso. Tem que mudar o desenho organizacional. Não adianta só... Não é só desenvolvimento dos times. É só. É um dos principais pilares, né? Você desenvolver o time, porque também não adianta nada você ter uma estrutura organizacional que preza a criatividade, que a liderança está mais aberta a ouvir ideias, que você tem recursos para testar suas ideias, se as pessoas não são estimuladas, né? E aí uma das principais maneiras de estímulo é o desenvolvimento. É sentar com o colaborador, colocar os colaboradores no treinamento e falar, tem técnica. A gente não está jogando vocês aos leões, estrutura abraça ideias, tenham ideias, valendo. Isso não existe. Então, aqui está a técnica. Você quer ser inovador? Está aqui a técnica, está aqui o processo, está aqui o framework, está aqui o site que a gente desenvolveu na empresa, site, portal, caixinha de sugestão para você poder colocar suas ideias. Então, eu acho que um dos principais destravadores é criar esses mecanismos. Ou seja, você cria processos, mecanismos para estimular a criatividade das pessoas, ensina, só que ao mesmo tempo tem a questão da estrutura organizacional. A gente vive um movimento, né, que as empresas fazendo um esforço para sair de uma cultura mais baseada em comando e controle, para trabalhar mais colaboração, empoderamento. E aí a gente vê os métodos ágeis como um meio de estimular as equipes através de squads e tudo mais. Como é que você vê esse movimento? Eu vejo esse movimento com muito bons olhos, desde que a sua frase esteja correta, usado como meio. Porque eu tenho encontrado muitos clientes, tenho sido abordado por muitos clientes e feito alguns trabalhos no qual os clientes estão vendo a metodologia ágil como fim, né? Porque quer seguir a modinha, né? As empresas estão... Meu concorrente agora trabalha em metodologias ágeis, as empresas mais inovadoras trabalham em metodologias ágeis, também quero colocar todo mundo aqui em metodologia ágil. E aí tá usando como fim. O objetivo nunca pode ser a metodologia ágil, a não ser que você seja uma empresa que implementa a metodologia ágil, que seu core business seja a metodologia ágil, que não é o caso. Metodologia ágil é meio. Então essa é a pergunta que deixa todos os contratantes nesse sentido com a interrogação. Você quer a metodologia ágil para quê? Qual que é o seu objetivo com a metodologia ágil? Aí tem as respostas. A gente quer porque o concorrente está fazendo, a gente quer porque a gente acredita... As respostas que devem vir de uma pergunta como essa é: a gente quer resultados mais ágeis.
A gente quer entregar processos mais Métodos rápidos. ágeis ajudam na criatividade? Ajudam, porque como a metodologia ágil ela parte do princípio da colaboração, inclusive, ela torna os processos de fato mais colaborativos e mais rápidos, o que é um mega, como se fosse um mega lubrificante para as engrenagens da criatividade, né? Porque a partir do momento que você... Como que eu faço para ter uma ideia diferente num time onde todas as pessoas são iguais? É muito difícil, todo mundo tem o mesmo background, todo mundo tem os mesmos repertórios. Quando você monta um squad com posições diferentes, pessoas Repertórios diferentes, diferentes, áreas diferentes, pô, isso aí é o solo mais fértil que existe. Mas você tem uma empresa super hierarquizada e ela quer implantar métodos ágeis e ser criativa, é desafiador isso. É muito desafiador. O que a gente chama de tombamento ágil é um dos processos mais complexos que existem, Como principalmente que é o pelas grandes tombamento cidades. ágil? Tombamento ágil é isso, quando uma empresa ou uma área deixa de trabalhar de maneira em cascata, né, da metodologia tradicional, que é atividade após atividade, né, ciclo após ciclo, time após time, e passa a trabalhar de maneira integrada. É que nem, a analogia que eu faço convencendo os clientes é que vai acontecer um caos. Em algum momento vai ter um caos, vai ter uma bagunça. É que nem mudar de casa, né? Sabe aquele momento que você tá mudando de casa, que tá tudo no caminhão e você tá indo pra casa nova, você não sabe se você pegou tudo, você não sabe que vai quebrar. Se durante o nosso processo, se durante nossa consultoria aqui, não tiver um momento que a gente identifique que a coisa tá bagunçada, quer dizer que a gente não tá mudando de verdade. Quer dizer que eu tô fazendo para inglês ver e você é um inglês que tá me pagando para que esse processo aconteça. Então, acontece essa desorganização, porque pensa, né? Aquela empresa trabalhou durante trabalhou durante todos esses últimos anos de uma maneira hierarquizada, cada um fazendo o seu processo, eu faço minha atividade, passo para você fazer a sua, você termina, passa para ele, e do nada não, né? Mas a partir desse ensejo de ter melhores resultados, de ter resultados mais rápidos, atender as necessidades dos clientes mais rápidos, a gente vai implementar uma coisa no qual a gente vai estar todos sentados na mesma mesa e a gente não vai mais trabalhar por departamento, a gente vai trabalhar por desafio. A gente vai ter um desafio, você tem uma skill, eu tenho outra, como que a gente desenvolve junto isso? Cabeça das pessoas. É dar um tilt. Por isso que tem que vir junto com treinamento, com apoio psicológico, mas principalmente com propósito. Porque os colaboradores percebem, isso aqui a gente está fazendo porque a empresa quer seguir uma moda ou a gente está fazendo Realmente porque a gente vai... Acredita, eu estou convidando vocês... E o papel da liderança nesse... O papel da liderança é ser essa pessoa, né? Que fala, olha, a gente está fazendo isso porque a gente precisa ser mais rápido dos nossos resultados. Não dá mais para o nosso ciclo de lançamento de produtos demorar 6 meses. Se a gente pega se a gente capta uma necessidade do mercado agora em janeiro e lança esse produto em junho, talvez o concorrente já tenha feito isso mais rápido, talvez essa necessidade deixe de existir, talvez os clientes percebam que essa necessidade não pode ser resolvida de outra forma. Então time, faz sentido para vocês que a gente precisa lançar nossas inovações, nossos produtos em 2 meses? Seria melhor? A gente teria melhores resultados? Com certeza. A gente consegue fazer isso hoje? Não conseguimos, é uma loucura. Não tem como lançar um produto em 2 meses. Nesse modelo que a gente trabalha. E se a gente trabalhar nesse outro modelo? Então, o papel da liderança é, de certa forma, convencer o time, mostrar para o time o horizonte. Mostrar para o time que é para lá que nós estamos indo, nesse novo formato a gente vai entregar resultados mais rápidos, a gente vai ser mais eficiente, a gente vai atender as demandas. Então, o papel da liderança é mostrar esse propósito. E a clareza também de como organizar esses desafios, né? Como escalonar os desafios para que cada squad não começar a resolver tudo ao mesmo tempo agora, que acho que esse é o momento caótico, né? Puxa, Também. tem isso. É priorizar. Priorizar. O papel da liderança, mais quando está implementado já, né? Depois do convencimento, de passar pela transição, pelo caos e fazer esse caos organizado, aí vira a liderança vira uma liderança de priorização. Né? Então, dos diversos projetos que podem acontecer, das diversas inovações que a gente pode implementar, qual a gente vai implementar primeiro? E aí, seguindo as diretivas do negócio, o propósito do próprio negócio, demandas do mercado, porque vão começar a surgir diversas inovações e projetos. E aí, o papel da liderança é guiar esse cronograma, é mostrar quais são as prioridades para que o time continue trabalhando nesse ritmo que é mais rápido. Vamos imaginar que tem um desafio e eu preciso resolver. De repente, que nem agora, eu preciso improvisar uma pergunta. Não lembro. Ou seja, o que fazer quando as ideias não aparecem?
Quando você tem um problema, você precisa resolver. Eu continuo batendo na tecla da técnica. Né? Da técnica da criatividade. Porque uma coisa que a gente não pode... O que eu mais me surpreendo com a criatividade é que quando as pessoas elas conhecem as técnicas, elas deixam de ser reféns. Quando você não conhece a técnica, você é refém de um momento ahá, né? Putz, preciso ter uma ideia. Ou vem um momento ahá naquele momento, já aconteceu com todo mundo. Tô tomando banho e tive uma ideia. Eureka, né? Vem lá. Momento eureka. Só que aí a gente é refém. A gente não controla. É um raio, pode acontecer, pode não acontecer. A técnica faz com que você tire do bolso. Eu vou aplicar agora e vou ter um insight criativo. Tem um criativo. problema, preciso resolver. Mas falam que... E aí você vai lá e fica tentando resolver, mas falam que às vezes você tem uma coisa que você não encontra alternativas. Puxa, durmo, no dia seguinte vem a ideia. Dá uma Você travesseirada. Não, eu acredito muito nesse processo, só que a gente fala de reflexões de travesseiro, né? É técnica, a reflexão de travesseiro, é técnica isso? Mas nesse caso tá muito mais associado à tomada de decisão do que necessariamente à criatividade. É verdade, você tem razão. Porque quando você, no processo da criatividade, de novo, você aplica a técnica, você tem a resposta. Agora, pra tomada de decisão, que tem muitos estudos... Eu tenho usado mais, na verdade não é pra criatividade, eu tenho usado mais... Calma, essa decisão eu preciso tomar agora, deixa eu pensar bem, para ter mais racionalidade nessa decisão, tomar ela menos emocional. Você tem razão. Não só racional, tem uma coisa que surgiu como brincadeira entre os meus amigos e hoje para mim é um processo também, que como a gente vive na sociedade do agora, na sociedade do rápido, né? As pessoas não toleram mais você esperar horas para responder o WhatsApp, né? A pessoa mandou uma mensagem de manhã, até de tarde tem que ter tido a resposta e tal. Mas essa sociedade do agora faz com que a gente perca, às vezes, o melhor momento para responder aquilo. Porque do mesmo jeito, né, que às vezes a gente quer tomar uma decisão, a gente deixa para tomar no dia seguinte, para ter uma noite de sono e tomar aquilo de uma maneira mais clara. Como eu falei, começou com uma brincadeira, que alguns amigos meus falaram que eu demoro, eu falei, não, é porque a melhor resposta para tua pergunta, é o Matheus do futuro que tem. Literalmente é o Matheus do período da tarde que tem. Eu não quero... porque, inclusive, as pessoas falando de WhatsApp colocam tom de voz no WhatsApp, né? Eu acho que o maior erro da comunicação do século é as pessoas colocarem tom de voz no WhatsApp. Porque a partir do momento que você coloca tom de voz, uma mensagem bom dia, ok, pode virar um motivo de briga, né? Pô, você me mandou um bom dia, ok, né? Quando você lê a mensagem, você coloca o tom de voz que a pessoa escreveu, né? Exato, e eu posso ter te mandado na pressa um bom dia, ok, né? Não quis ser seco, não quis ser grosso, não quis ser rápido. Então, o maior erro é quando as pessoas colocam um tom de voz. Mas esse processo também cara, eu não tô no meu melhor momento para responder essa mensagem, não tenho resposta agora. As pessoas não param mais para pensar que, às vezes, eu não tenho resposta agora para essa mensagem. Eu preciso que isso fique ressoando um pouco na minha cabeça e vou responder mais tarde. E tinha que estar tudo bem, né? Tinha que estar... Então, eu acho que esses novos acessos, essas novas ferramentas facilitam. Sou super importante, eu sou super a favor, mas quem está entre o teclado, a pessoa que está atrás do teclado tem que ter essa maturidade de entender a velocidade das coisas. A gente tem na BTD o Clube da Leitura e teve uma dos temas, a gente falou sobre silêncio, né? O momento do silêncio. Então, às vezes, quando você tem uma resposta, você tem uma pergunta, as pessoas não têm paciência de esperar aquele momento de 5, 10 segundos, e se vai estender a 30 segundos, é uma eternidade para as pessoas processarem a resposta. Então, aquele silêncio é aquele silêncio... É para você responder, Para responder. Tem alguns executivos, não sei se era o Bill Gates, falava que ele ficava, dependendo da pergunta que faziam para ele, parava 1 minuto, 2 minutos, até responder. E essa pausa, as pessoas costumam ficar ansiosas. Pô, Sim, como que funciona? O silêncio incomoda, né? Incomoda Cada vez demais. mais O silêncio ajuda na criatividade? Silêncio super ajuda na criatividade. O ócio super ajuda na criatividade. Uma das principais maneiras de aumentar... Esse é um paradoxo, porque uma das principais maneiras de você aumentar repertório é você não fazer nada. Uma das maiores maneiras de você aumentar repertório é você ficar sem fazer nada. Já dizia minha avó que cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Hoje à tarde, eu vou falar pra turma aqui, vou embora pra casa. Não fazer nada. Não, e eu te pergunto, qual foi a última vez que você ficou sem fazer nada?
E é sem fazer nada mesmo, não é se fazer nada. Sem fazer nada é assim, deixa eu respirar, deixa a meditação ajudar. Olhar pro céu. A meditação é uma das maneiras, mas já é alguma coisa. Até a alguma meditação já é alguma Como coisa. não fazer nada? Como não fazer? Na sociedade do estímulo, isso é muito difícil, né? Porque é isso, né? Você fala, não tô fazendo nada, mas tô com a TV ligada. Não tô fazendo nada, mas tô ouvindo um podcast. Não tô fazendo nada, mas tô... Pra mim é difícil pensar até como é estar não fazendo Esses nada. momentos, né? Mas olha só, vamos lá pro nosso Tome Devolve. Nosso Boa. tempo já tá quase chegando ao fim, o papo tá incrível. Que bom. Eu saio daqui bem mais motivado e seguro de que posso ser mais criativo. Sabe que teve momentos na minha carreira que eu achei que eu não era criativo, e talvez era o momento. E aí teve momentos que eu falei, puxa, e nesse momento que eu tô agora profissionalmente, é o momento que eu acho que eu tô mais criativo. Que legal. Mas é porque eu tô buscando mais conhecimento, eu tô ampliando o repertório, eu tô, na verdade, pegando desafios. A gente estava há pouco conversando, né? Inclusive, o outro próximo podcast que nós vamos gravar vai ser sobre os desafios de treinamento e desenvolvimento. E a gente vai trazer para a mesa as perguntas, e no meio dessas perguntas a gente vai conversar. O que a gente vai conversar tem a ver com as nossas experiências, com a troca. Então a gente vai trazer o desafio e vamos falar sobre isso. Mas eu vou falar algumas palavras e você complementa, pode ser? Pode ser. Futuro. Futuro é humano, cada vez mais humano. Propósito. Propósito é o que faz você levantar da cama e é importantíssimo. Criatividade. Criatividade é técnica. Treinamento. Treinamento é meio. Transformação. Transformação é necessário. Sonho. Sonho, impactar o maior número possível de pessoas. E seu recado final, como que as pessoas te encontram? Os dois juntos? Manda aí. Meu recado final é que criatividade é técnica, criatividade é processo. E isso é um paradoxo. A gente geralmente não encontra essas duas palavras na mesma frase, né? Criatividade e processo. Eu, engenheiro civil, entendi isso e transformei a minha carreira. Então eu tenho certeza que quando as pessoas entendem isso, que elas podem ter um passo a passo para inovar, elas se transformam em qualquer tipo de carreira. Então esse é meu recado final. Dá para me encontrar na maioria das redes sociais como Mate Castro Cardoso, @MATH Castro Cardoso. E vai ser um prazer continuar conectado com a galera que Conhecido como Mate Cardoso aí, né? É isso? Oi? Mais conhecido como Mate Cardoso. Mais conhecido como Mate Cardoso. Muito bom. Sensacional, né? Muito Mais um bom. papo incrível. Esse é o 36º episódio. Uau! Semanalmente, toda semana nós soltamos um episódio. Se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu, se cadastre, se inscreva. E se você gostou desse tema, compartilhe com um amigo, porque tem sido incrível o aprendizado nesses bate-papos com experts. E hoje um expert em criatividade, empreendedor. Muito legal sua história. Obrigado Obrigado querido. por Conta ter comigo. aceito o nosso convite. Sensacional, tô me sentindo mais criativo Ah, aqui, que bom. tô- muitas ideias e vamos em frente. É isso Obrigado aí. por participar. Vamos lá, um grande abraço. Espero encontrá-lo no próximo episódio e até lá. Valeu. Valeu! Obrigado.